Neemias. Foi um privilégio muito grande ajudar o povo a voltar a adorar a Jeová em Jerusalém. Todo mundo sabe que reconstruímos a muralha. Mas as pessoas nem imaginam tudo o que aconteceu. Deixa eu contar toda a história. No 20º ano do rei da Pérsia, Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Eu era o copeiro do rei e o rei confiava muito em mim. Confiava a ponto de deixar a vida dele nas minhas mãos. Eu estava longe de Jerusalém, mas eu sentia muita alegria só de pensar no povo de Jeová servindo a ele lá. Até que um dia, meu irmão Anani veio me visitar. Depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Como está o povo, Anani? Pode falar. Nada bem. Você tinha que ver a situação. Você nem imagina. As muralhas de Jerusalém ainda estão destruídas. E os portões também estão. Mas e o templo? Tá lá. Mas Jeová não tá nada feliz com os sacrifícios. A maioria do povo e os sacerdotes não obedecem à lei de Deus. Você tem que voltar com a gente. Por muitos dias, eu só conseguia pensar nisso. Será que o rei ia me deixar voltar para Jerusalém? É verdade que o povo tinha pecado por não obedecer à lei de Jeová. Mas agora parecia que se eu não ajudasse o povo, eu também estaria pecando. Eu implorei para Jeová me ajudar. Neemias, por que você está tão triste assim? Eu nunca vi você desse jeito antes. Vida longa, meu senhor o rei. Mas como eu poderia não estar assim se a minha cidade está destruída? Neemias, como assim? Pode falar o que você precisa. Orei imediatamente ao Deus dos céus. Se for da vontade do rei, e eu tiver achado favor diante do Senhor, me envie ajudar, onde os meus antepassados estão sepultados, para que eu a reconstrua. Tudo bem. Jeová estava do nosso lado. O rei me deu materiais para a construção, enviou soldados e me designou como governador. Era a hora de começar a reconstruir as muralhas de Jerusalém. Neemias. A alegria de Jeová é a força de vocês. Parte 1. Eu já tinha visto uma parte da cidade, mas eu só consegui ver o tamanho do estrago quando fui inspecionar as muralhas à noite.
Espera aqui. Não dava para acreditar no que eu estava vendo. Estava na hora de falar para o povo o que Jeová queria que eles fizessem. Eu reuni alguns dos homens da cidade. Quem é esse homem? Eu ouvi dizer que é o copeiro do rei. Ele se chama Neemias. E o que ele quer com a gente? Irmãos, a nossa cidade está destruída. Vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para acabar com essa humilhação. Mas e os nossos inimigos? Eu acho que eles não vão gostar nada disso. O rei Artaxerxes me enviou para reconstruir as muralhas da cidade. Vocês não viram os soldados e toda a madeira que eu trouxe? O próprio rei deu essas coisas. Irmãos, é Jeová que está por trás de tudo isso. Precisamos temer a Ele, não a homens. É Jeová que vai nos ajudar. Mas nem todo mundo gostou do que estávamos fazendo pelo povo de Israel. Então é isso que esse tal de Neemias está querendo. Gesem, você sabe o que isso quer dizer, né? Sem a muralha, é fácil controlar os judeus. Mas se eles conseguirem reconstruir, eles não vão precisar mais da gente. A gente não pode deixar... E não vamos. Já sei o que fazer. Tenho um plano. Posso contar com vocês? Pode contar comigo. E comigo, é claro. A primeira coisa é ver o que Neemias está pensando em fazer. Eles não queriam perder o controle do povo, nem dos negócios que tinham na cidade. Por isso, eles não perderam tempo em colocar o plano deles em ação. Quem são eles? Aquele do meio se chama Sambalá. Ele é o governador de Samaria. O do lado dele é um oficial amonita chamado Tobias. Muitos judeus moram nas terras dele e todo mundo respeita ele. O outro é Gesem, um árabe muito rico. Sambalá confia muito nele. Neemias, você está se rebelando contra o rei? A gente está fazendo o que o rei mandou. Reconstruir a cidade e a muralha? É exatamente isso que o rei espera que façamos. Mas por que você não falou comigo antes? Eu sou o governador de Samaria. Mas o rei designou Neemias como governador de Judá. E por que vocês não pediram a nossa ajuda? A gente também adora Jeová e faz sacrifícios para ele. Ah, sim. E para os outros deuses também. Jeová é quem vai nos ajudar a reconstruir as muralhas. E vai ser o povo dele que vai fazer esse trabalho. Você tem que colocar o país em primeiro lugar. E depois a religião de vocês. Vocês não têm parte, nem direitos, nem história em Jerusalém. Sambalá? Será que não é você que está se rebelando contra o maior rei de todos? Mesmo com oposição, o povo continuou trabalhando. Mas reconstruir a muralha foi só uma parte da história. Com certeza, Jeová se lembra bem de irmãos como Pelete. Ver como ele enfrentou tantos problemas fortaleceu a minha fé.
Rubem? A gente nunca vai terminar. É perda de tempo. Ah, mas não custa tentar, né? Tá bom, então. Mas olha, seu aluguel tá atrasado, hein? De novo. Rubem, desculpa. É que tá difícil. Com a reconstrução e... Olha, isso não é problema meu. Se você não pagar até o final do mês, vocês vão ter que sair da casa. Mas eu posso dar um jeito. Não dá pra eu pagar trabalhando pra você? Não mesmo. Você nem tem tempo pra isso. Mas sua filha pode ajudar. Ela pode ficar com a gente. Como escrava? Não, ela fica ajudando a Zuba lá em casa. Até pagar a sua dívida. Olha, tô tentando ajudar. E você não tem muita escolha, não. Vê aí e depois me fala. Então, o Rubem veio falar comigo hoje. Falar o quê? Ele tá querendo que a Liba fique lá ajudando a Zuba na casa. Ele disse que vai cuidar dela como se fosse a filha dele. Keren, eu conheço o Rubem e a Zuba desde que eu vim pra cá com Esdras. Ele só quer ajudar. Não esquece que essa casa é dele. Eu não confio nele. Ele quer a nossa filha morando com ele. Keren. Mas Jeová não falou para os pais cuidarem dos próprios filhos? Mas ela merece ter uma vida melhor. Não dá para aceitar uma coisa dessas. Nem que a gente tenha que viver só de respiga. E como você sabe que isso vai dar certo? Porque Jeová sempre cuida de quem ama e obedece a ele. Irmãos como Pelete confiaram em Jeová e continuaram trabalhando. Sambalá acampou perto de Jerusalém para ficar de olho no trabalho. Vai, fala logo. Meu senhor. Fala! A muralha já tá chegando na metade da altura. Como pode isso? Gesem, quanto tempo você precisa para organizar um ataque? Um ataque? Meu senhor, pensa bem. Atacar os judeus é atacar o rei. Como assim? Ele tá certo. Não esquece que Neemias foi designado pelo próprio rei. Sem falar dos soldados que vieram com ele. É. Você ia fazer isso se os soldados ainda estivessem aqui? E eles podem voltar. Isso é ridículo. Esquece aqueles soldados. Quem manda aqui sou eu. Eu é que tô no controle. A gente precisa colocar medo neles. Você vem com alguns soldados por aqui? Eles estão vindo atacar a gente. Como você sabe disso? Eu ouvi eles falando. Calma. Por favor. Mas eles já atacaram alguém? Já devem ter atacado, eu ouvi as pessoas falando. Então você vai esperar até a gente morrer? Não, claro que não. Anani, coloque alguns homens de cada família nas partes mais vulneráveis da muralha. Pode deixar. Isso não vai dar certo. Irmãos, não podemos deixar o medo fazer a gente desistir por qualquer coisa. Você não tá conseguindo ver que eles odeiam a gente? Pra você é fácil, você não tem que morar lá fora que nem a gente. Irmãos, precisamos ter fé. É o próprio Jeová que quer que a gente faça isso. Se é Jeová que quer, por que tudo isso está acontecendo então? Talvez essa não seja a hora de Jeová. Sem contar que é trabalho demais. A gente já chegou no limite. Pra que reconstruir essa muralha? Para proteger o povo de Jeová. Irmãos, não tenham medo deles.
E lembrem que Jeová é grande e muito mais poderoso. E lutem por seus lares, seus irmãos, seus filhos, suas filhas e esposas. Quando ouvirem o som da buzina, juntem-se a nós onde estivermos. Nosso Deus lutará por nós. Esse vai ser o sinal. Só ameaçar não tá adiantando nada. Vamos acabar com eles! Calma. A gente já falou disso. Isso seria a mesma coisa que atacar o rei. Sem contar que agora eles estão armados. Meu senhor, por favor, pensa bem. Ele tá certo. O rei não ia deixar isso passar. Lembra quem foi que designou Neemias? Foi o rei. O rei da Pérsia. Neemias está querendo ser rei, isso sim. Meu senhor, o que daria para fazer é acusar Neemias de trair o rei. Isso pode dar certo. É. Ele vai ficar sem saída? Vamos voltar para Samaria. Anani! Quem olha até acha que você está trabalhando, hein? Mas tô mais cheiroso que você. É verdade. Irmãos, nós já estamos quase terminando a muralha. Jeová está ajudando. Mas mesmo assim o trabalho não acabou ainda. De agora em diante, todos vão dormir dentro de Jerusalém. Vamos revezar quem vigia. Anani vai cuidar das designações. E parabéns pelo trabalho. Todos estavam empenhados no trabalho. Mas tínhamos outras coisas para resolver. Meus irmãos, como eu posso ajudar? Neemias, a nossa situação e a dos nossos filhos está cada vez mais difícil. Nós demos os nossos campos e vinhedos como garantia para ter o que comer. Nós vendemos os nossos campos e os nossos vinhedos para pagar o imposto do rei. E tivemos que vender alguns dos nossos filhos como escravos. A gente não tem o que fazer para resolver isso, porque tudo que a gente tinha não é mais nosso. Obrigado por terem falado isso. Eu vou pensar com calma no assunto. Obrigado, Neemias. Anani, chame por favor todos os nobres e os que têm autoridade para vir aqui amanhã de manhã. Com a ajuda de Jeová, nós vamos resolver tudo isso. Homens de Judá,
Todos vocês estão cobrando juros dos seus irmãos. Vocês deviam ter vergonha. As nações, os nossos inimigos, estão falando mal de Jeová por causa de vocês. Vamos parar de fazer empréstimos cobrando juros. Por favor, devolvam para seus irmãos os campos, os vinhedos, as casas e os juros. Neemias, eu vou devolver os campos, ainda hoje, no final do dia. Todos nós vamos devolver essas coisas para os nossos irmãos. Todos vocês juram? Tendo Jeová como testemunha? Sim! Que Jeová tire todos os bens de quem não cumprir essa promessa. Amém! Mesulão, a gente precisa avisar o Tobias sobre isso. Vai dar tudo certo. Jeová vai abençoar. Ô, Rubem! Ô, Rubem, eu tava te procurando. É mesmo? Sim. É que eu consegui o aluguel. Ah, é? Pode pegar lá quando quiser. Mas a gente... Mas e a Liba? Ela vai ficar com a gente. Mas como você conseguiu tão rápido? Jeová sempre cuida de quem ama e obedece a ele. Desde que Neemias chegou aqui, tudo tem ficado bem melhor. Neemias está querendo que a gente comece a vida do zero. E eu já trabalhei tanto. Só que Neemias está achando que tudo que a gente tem caiu do céu. Eu lutei para ter o que eu tenho, não é? Sim, é verdade. Se eu devolver os campos, o que eu vou comer? O que eu vou beber? Qual o problema de cobrar juros? Se você pega emprestado, você paga com juros. Rubem, Jeová só quer que a gente trate nossos irmãos com justiça. Você não está ouvindo? Eu trato todo mundo com justiça. Por que você tá nervoso? Eu não tô nervoso. Então por que você tá falando assim? Eu tô me sentindo traído. Por quem? Por todo mundo que eu emprestei dinheiro. E o que eu posso fazer? Você pode fazer a sua obrigação. Me dar um filho. Se não for um filho, pelo menos uma filha. Você sabe que eu também quero isso. Mas isso depende de Jeová. Um dia vai ser tarde demais. Eu acho que a gente tinha que escrever uma carta pro rei. Vamos ver o que o mensageiro vai falar quando voltar. Meu senhor. Que foi agora? A muralha tá quase completa. O quê? Me explica como isso é possível. E também tem uma carta pro Tobias. Tá dizendo que Neemias tá mandando os nobres devolverem os campos pros antigos donos. A gente tem que fazer alguma coisa. Chega. Fale o seguinte para Neemias. Vamos nos reunir em um dos vilarejos do Vale de Ono. Se eu sair de Jerusalém, eles me matam. Fale o seguinte para ele. Estou envolvido numa obra importante e não posso ir.
Por que a obra deveria ser interrompida para me encontrar com vocês? Eles me enviaram a mesma mensagem 4 vezes. E todas as vezes eu dei a mesma resposta. Meu senhor, ele recusou seu convite de novo. Gesem, vamos usar seu plano agora. Tobias, escreva o seguinte. Ouviu-se dizer entre as nações, e Gesem confirma, que você e os judeus estão tramando uma rebelião. É por isso que estão reconstruindo a muralha. Fala. Entregue isso para Neemias. Fale para Sambalá. Não aconteceu nada disso que você está dizendo. Tudo o que você falou é invenção sua. É só ameaça. Eles querem que a gente fique com medo e desista. É, eles sabem que o rei da Pérsia não vai mudar de ideia. Mas olha... é só o começo. Ó Jeová, por favor, me dê força. O que a gente pode fazer? Nós não temos muito tempo. A muralha já está quase pronta. Sambalá, já sei o que fazer. Semaías, você me chamou? Sim. Entra, entra. Você tá correndo perigo. Na verdade, eu também tô correndo perigo. O que você tá falando? Que perigo? Eles estão vindo te matar. Durante a noite. A gente precisa ir agora se esconder dentro do templo, Neemias. Semaías, você sabe que eu não posso fugir assim. Você não tá entendendo. Não. Pensa um pouco em como o povo ia ficar. Neemias, essa é a única solução. Sem contar que eu não sou sacerdote. Eu não posso entrar no templo e se eu fizer isso eu mereço ser morto. Eu não vou fazer isso. Você é muito teimoso, Neemias. Entendi. Você está tentando ajudar Tobias e Sambalá, não é? Fala a verdade, seu hipócrita. Que Jeová julgue aqueles dois e todos vocês, falsos profetas, que ficam me ameaçando. Anani, vamos embora. Nós continuamos trabalhando sem parar. E quando vimos, já estávamos terminando a última parte da muralha. O trabalho não foi nada fácil, mas Jeová nos ajudou a fazer o impossível.
Ele nos ajudou a encontrar algo que tínhamos perdido. A alegria. Neemias, a muralha está pronta. É isso aí. E foi só em 52 dias. Meu senhor, é do Semaías. O que está escrito? A muralha ficou pronta. Só falta colocar as portas. Sambalá, a gente tem que fazer alguma coisa. Agora! Chega. Acabou. Mas ainda dá tempo. Manda aquela carta pro rei. Tobias, você não tá vendo? Deus está ajudando os judeus. Acabou. A gente não pode deixar as coisas assim. Ainda dá tempo. Reconstruir as muralhas foi só o começo. Mas nós ainda íamos precisar da ajuda de Jeová para o que estava por vir. Neemias, a alegria de Jeová é a força de vocês. Parte 2. Era o mês de Tisri, e era o começo de uma festividade que ia durar o mês inteiro. Nós tínhamos acabado de reconstruir as muralhas da cidade de Jeová, mas agora era a hora de reconstruir a espiritualidade do povo dele. Muitos não conheciam a lei de Deus. E quem melhor para ensinar o povo do que alguém que estava em Jerusalém há mais tempo do que eu? Esdras. Os mandamentos e decisões judiciais de Jeová. Ele e outros levitas leram em voz alta a lei de Moisés. Eles explicaram a lei e nos ajudaram a entender as mudanças que tínhamos que fazer. Nós começamos a entender como tínhamos decepcionado Jeová. Por trabalhar no sábado, oferecer animais doentes como sacrifício e nos divorciar de nossas esposas para casar com mulheres estrangeiras. Ouvir aquilo nos deixou muito mal. Mas a leitura das Escrituras nos ajudou a aprender a agradar a Jeová. Meus irmãos, não chorem. Agora que vocês sabem o que é errado, façam o que é certo. Irmãos, vamos comer e vamos beber, e também dê o que comer aos pobres. E não fiquem tristes, pois a alegria que vem de Jeová é a força de vocês. Nós seguimos o mandamento de Jeová de celebrar a festividade das barracas. Foram dias muito felizes. Nós tivemos a chance de agradecer a Jeová por todas as bênçãos que Ele nos deu. E no 24º dia, nós nos reunimos para ler a lei de Deus, confessar nossos pecados e lamentar por causa do que tínhamos feito de errado.
nós fizemos uma promessa por escrito. Prometemos que iríamos servir e obedecer apenas a Jeová. Amém. Amém. Mas alguns esqueceram rápido do que prometeram. Pelete. Ô, Rubem. Aqui tá o aluguel. Põe na sacola. Na cesta é ruim de levar. Você viu o que Neemias está inventando agora? Que alguns vão mudar para Jerusalém? Eu estou falando dessa ideia ridícula de forçar algumas famílias a voltar a morar lá, dentro de Jerusalém. É, eu ouvi. E eu acabei sendo escolhido. Justo eu. Ele não tá nem aí para quem tem terras fora da cidade. E quando você muda? O quê? Eu não vou para lugar nenhum. Eu tenho o direito de morar onde eu quiser e você também. Eu não fui escolhido. Por enquanto, né? Mas quando você for, você tem que ficar do meu lado. Rubem, o rei mandou Neemias para cá para reconstruir a cidade. Ele que é o governador. Governantes vêm e governantes vão. Daqui a pouco, Neemias vai para o palácio do rei e daí as coisas voltam ao normal. Mesmo assim, você sabe que Jeová ainda vai estar aqui. É Jeová que quer que as pessoas mudem para Jerusalém. Você não acredita nisso? Então você vai ficar do lado de Neemias. Como você pode ser tão ingrato? Rubem. Ó o aluguel. O que aconteceu? O Rubem não quer mudar para Jerusalém. E quer que a gente concorde com isso. E o que você disse? Eu disse que Neemias está fazendo a vontade de Deus. O Rubem não consegue ver como ele ia ser feliz se ele fizesse a vontade de Jeová. Então, a gente vai se for escolhido? Sim. É melhor ser como Neemias do que ser como Rubem. Vocês não acham? Sim. Verdade. Na inauguração da muralha, nossos corações ficaram cheios de alegria e cantamos músicas de agradecimento a Jeová. Nossa alegria podia ser ouvida de muito longe. Eu sempre lembrava desse dia depois que eu voltei ao palácio do rei. Mas se eu soubesse o que ia acontecer depois, eu nunca teria saído de Jerusalém. Anos depois. Jeová designou um profeta para registrar as coisas que aconteceram em Jerusalém durante o tempo que eu estava fora. O nome dele era Malaquias. Tobias, mesmo não sendo judeu, deu um jeito de conseguir um lugar no templo. Eliasibe, o sumo sacerdote, era parente dele. E Tobias se aproveitava disso para conseguir certas vantagens. Quanto tempo? O que você está fazendo aqui? Só vim te ver. Ah, e eu trouxe um presente para você. Oh. Tobias, você é sempre tão generoso. Que isso, imagina. E eu posso te ajudar em alguma coisa? Ah, já que perguntou, acho que tem uma coisinha assim. Ah, é? Fala, Tobias. Então, eu tava pensando... Quando nossos parentes lá de Samaria vierem nos visitar, seria muito bom ter um lugar para comer com eles.
Podia ser aqui no templo. Até porque eles também adoram Jeová. Quase sempre. Tá bom, às vezes. Aqui no templo? Mas não dá para fazer isso. É que a gente não tem mais espaço. Tem certeza? Só tem coisa acumulada aqui. Mas isso é tudo dos levitas. Mas não tem como arrumar um espaço. Só um cantinho. Não tem que ser grande. Eu acho que Neemias não ia gostar. E quem liga pra isso? Neemias nem mora mais aqui. Mas e se ele descobrir? Quem vai contar pra ele? Você vai contar? Não, não. Então, qual o problema? Mais uma vez, o sumo sacerdote está fazendo a vontade de Tobias. Onde eu coloco isso? Acho que cabe aqui. Calma. Olha quem tá vindo aí. Vamos logo, eu não tenho o dia todo. Depois que eles pararem de atrapalhar, a gente pode colocar a mesa aqui e as cadeiras meio que perto da parede. Tobias, me diz uma coisa. Onde vamos guardar isso agora? Onde você quiser. Isso é problema seu. Agora vai, anda logo. Vai. Tchau. Então, eu acho que dá pra colocar aqui. Não acredito que Eliasibe deixou alguém fazer isso. Ainda mais um homem que nem Tobias. E depois de tudo que Neemias fez, eu não consigo entender isso. Quase ninguém dá o dízimo mesmo. A gente vai ter que ter os nossos próprios rebanhos e campos para sobreviver. Não vale mais a pena trabalhar para Deus. Irmãos, também não é assim. A desobediência deles não pode tirar nossa alegria. Por que não? O que a gente está ganhando aqui no templo? E não tá escrito pra gente criar nossas próprias ovelhas? Mas também diz que o homem fiel receberá muitas bênçãos. Temos que confiar em Jeová. Ele vai consertar tudo no tempo certo. Malaquias viu a que ponto o povo tinha chegado. Os levitas, que antes tinham orgulho de levar o nome de Jeová, agora não tinham mais certeza se o trabalho deles valia mesmo a pena. Meu amigo, que tal oferecer uma ovelha? Quanto maior a oferta, maior a bênção. Sem contar que uma ovelha impressiona muito mais, hein? Obrigado, mas não vou querer não. Tá bom, mas espera aí. Você me parece ser um homem de bem. Para você eu vou fazer um preço especial, hein? Quase o que você pagou nessas pombas. Dá uma olhada. Essa ovelha é cega. E ela tá mancando. Amigo, isso é bem normal para esse tipo de ovelha. A lei diz para não oferecer animais cegos, mancos ou doentes. Se um dia eu tiver condição de oferecer uma ovelha, não vai ser uma assim. Pensa bem. Esse preço você não vai achar em lugar nenhum. Deixa de ser bobo. Para que se preocupar assim com uma tradição? As coisas no templo mudaram muito. Parece que ninguém mais pensa em Jeová. Azuba? O que foi? O Ruben tá bem? O que aconteceu? Ele pediu o divórcio? Eu tentei ser uma boa esposa, mas não adiantou. Ele
me mandou embora. Não se preocupa, Zuba. Você pode ficar aqui, né? Vai dar certo, pai. Ah, Jeová, é culpa minha. Não fala assim. Mas eu não consegui ter filhos. Mesmo sem ter filhos, o casamento é sagrado. Confie em Jeová. Ele nunca vai te abandonar. Obrigada. Rubem, sabe quem apareceu lá em casa ontem? A sua esposa. Ou melhor, sua antiga esposa. Rubem, você não liga pro que você fez com ela? Como você teve coragem? Moisés não disse que se um homem descobrir uma coisa indecente sobre a esposa, ele pode pedir o divórcio e mandar ela embora? Agora não me dá filhos. Isso sim é indecente. Ah, também já cansei dela. Eu vou casar com a Kalila hoje. Kalila? Aquela moabita? Eu vi você jurar debaixo de uma maldição que nunca ia se casar com uma mulher das nações. A lei diz, elas desviarão seus filhos de me seguir, e estes servirão a outros deuses. Então a ira de Jeová se acenderá contra vocês. Quem é você para falar assim comigo? Todo homem tem o direito de ser feliz. E eu também tenho. Rubem, só Jeová pode dar verdadeira felicidade. Você acha mesmo que vai ser feliz de verdade sem ele? Jeová, por que nós somos assim tão traiçoeiros, profanando o seu pacto? Malaquias. Diga aos sacerdotes que estão desprezando o meu nome: o filho honra o pai, e o servo seu senhor. Portanto, se eu sou o pai, onde está a honra que me devem? E se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? Meu amigo, que tal uma oferta especial hoje? Vocês levitas desprezam o nome de Jeová. O quê? Como? Olha só para essa ovelha. Vocês oferecem animais cegos e doentes e acham isso certo? Vocês acham mesmo que Jeová aceita? Quando a carne está cozinhando, tanto faz. E de qualquer jeito, ninguém consegue ver a diferença. Mas e Jeová? Ele não vê a diferença? Um dia vocês vão ter que prestar contas a Jeová. E ele vai purificar vocês, levitas, com fogo. Malaquias, o que é isso? Por que você está falando isso? Ninguém está achando ruim. Só você. Jeová disse: se vocês não escutarem o que eu estou dizendo, eu enviarei contra vocês a maldição e transformarei suas bênçãos em maldições. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz Jeová. Mas como assim voltar para Jeová? Será que um homem pode roubar de Deus? Mas vocês estão me roubando, diz Jeová. Do que você está falando? Vocês roubam por não me dar o dízimo e as contribuições, diz Jeová.
tragam todo o dízimo ao depósito, para que haja alimento na minha casa, e ponham-me à prova. E vejam se não derramarei sobre vocês uma bênção, até que não falte mais nada. E tem outra coisa que faz Jeová rejeitar todos os seus sacrifícios. O quê? Vocês traem suas esposas, apesar de terem prometido ser leais a elas quando se casaram. Só alguns do povo não fazem isso, porque eles ainda têm o Espírito de Deus. Por isso, tomem cuidado com o que vocês estão fazendo. E não abandonem a esposa da sua juventude, porque eu odeio o divórcio, diz Jeová, o Deus de Israel. Jeová espera que um sacerdote dê valor ao conhecimento e que ensine todo o povo sobre suas leis. Mas vocês fazem o povo tropeçar. A palavra de Jeová mostrou que o problema estava no coração do povo. Mas mesmo assim, Malaquias procurava aqueles que queriam fazer a vontade de Jeová. Pelete. Bom te ver. Tudo bem? Azuba, não precisa ficar triste assim. Você vai ver a diferença entre o justo e o mal. Entre quem serve a Jeová e quem não o serve. Você deve ser um profeta. Eu sirvo a Jeová igual a vocês. E eu sei que quando vocês conversam sobre Jeová, ele presta atenção. Um livro é escrito com os nomes de quem faz a vontade dele e medita no nome dele. Fiquem com Jeová. Eu fiquei anos longe de Jerusalém, mas o meu coração sempre esteve com o meu povo. Eu pedi ao rei para voltar para Jerusalém, mas eu quase não acreditei no que vi. Eliasibe, que a paz esteja com você. Neemias, o que você está fazendo por aqui? Cadê os levitas e os cantores? Eles deram uma saída, sabe? Saíram? Como assim? Pedaías está aqui. Pedaías, você pode acompanhar o governador Neemias, por favor? Me dá licença. Tá bom. Pedaías, como estão as coisas aqui no templo? Vocês estão precisando de alguma coisa? Sinceramente, a gente não tem quase nada. Como assim? Já faz tempo que os sacerdotes não levam a sério o serviço no templo. Quando o povo viu isso, eles pararam de dar o dízimo. Sem o dízimo, os levitas voltaram para suas casas. Mas e você? Achei melhor ficar. Eu tenho fé que Jeová cuida de quem confia nele. Eu sei que Jeová vai consertar tudo. Mas Eliasibe não disse para o povo trazer as contribuições? Quando o Senhor não estava aqui, o profeta Malaquias avisou ele e os sacerdotes. Mas Eliasibe, ele tirou nossas provisões desse depósito e deixou Tobias usar isso como uma sala de jantar. Pedaías, me ajuda a tirar essas coisas daqui. O que vocês estão fazendo? Eliasibe! O que você está fazendo? Calma. Como vocês puderam deixar o tempo ficar desse jeito? Neemias. Pedaías, tira essas coisas daqui e traz os utensílios. Sim, senhor. E chame os levitas, os cantores e os subgovernadores. Estou designando eles de volta no templo. Pedaías, agora você, Selemias e Zadok vão cuidar dos depósitos. Anã vai te ajudar. E você vai distribuir as provisões para os levitas. Neemias, espera um pouco. Eu posso explicar. E eu vou falar pro povo.
trazer o dízimo dos grãos, do vinho novo e do azeite. Eu posso explicar. Peraí. Lembre-se de mim, meu Deus. E não apague os atos de amor leal que eu fiz pela sua casa. Eu te imploro. Além de parar de cuidar do templo, alguns dos judeus estavam comprando e vendendo no sábado, um dia sagrado para Jeová. Tá vendendo o que hoje? Peixe da melhor qualidade, direto de Tiro. O que é isso? Vocês não sabem que hoje é sábado? Neemias. O que vocês estão pensando? É por isso que Jeová destruiu essa cidade. Mas o povo acha que não tem problema. E o que Jeová acha? Para manter o sábado como um dia sagrado, eu fechei os portões da cidade e não deixei nenhum vendedor entrar. Mas logo na outra semana, os vendedores voltaram. Que é isso? Eu tive que dormir no chão ontem. Vocês esqueceram? No sábado, ninguém trabalha. Vão embora! Fale para os levitas vigiarem os portões durante o sábado. Não deixe ninguém entrar. Ó Jeová, lembre-se também disso a meu favor, e tenha misericórdia de mim por causa do seu grande amor leal. Ainda tinha outra coisa que eu precisava fazer. Vem cá. Volta aqui! Me respeita! Eu sou seu pai! Tudo bem com seus filhos? Eles não gostam de vir no templo. Oi, mocinha. Tudo bem? Volta aqui agora! Desculpa, meu senhor. É que minha esposa quase não fala hebraico. Você não jurou que nunca ia se casar com alguém que não serve a Jeová? Neemias, ninguém liga pra isso. Você não jurou? Sim, sim! Então por que você ignorou a ordem de Jeová? E o seu próprio voto? Me solta! É claro que seus filhos não vão amar a Jeová. Você realmente achou que Jeová ia te abençoar? Eu pedi a bênção de Jeová! É mesmo? Mas você não obedeceu. Rubem, como Jeová vai abençoar uma coisa que ele odeia? A situação do povo era só um reflexo do mau exemplo dos que estavam na liderança. O neto de Eliasibe casou com uma estrangeira, a filha de Sambalá. Vocês não têm nenhum respeito pela lei de Deus? Vocês sabem que nenhum de vocês pode casar com uma mulher das nações. Nem seus filhos. Não foi por causa delas que o rei Salomão pecou? O senhor vai deixar ele falar assim? Calma, meu filho. Como vocês puderam fazer isso? Casar com mulheres de outras nações que não servem a Jeová? Você pecou contra Jeová. Você não pode ser mais um sacerdote, nem morar em Jerusalém. Tá. Eu vou pra Samaria. Eles têm a mente mais aberta lá. Mas ele é meu neto. Então me explica uma coisa. Por que você deixou ele violar a lei de Deus? Você sabe que a nossa amizade com Jeová depende do que fazemos no templo. Mas foi só eu sair daqui que você e vocês
deixaram tudo isso acontecer. Levou algum tempo, mas a adoração verdadeira foi restaurada. Quando eu olho para trás, eu lembro de tudo que Jeová nos ajudou a fazer. Nós enfrentamos oposição. Meu senhor, o que daria para fazer é acusar Neemias de trair o rei. Vamos acabar com eles. Então você vai esperar até a gente morrer? Más influências. Eu tenho o direito de morar onde eu quiser e você também. Você tem que ficar do meu lado. Deixa de ser bobo. Para que se preocupar assim com uma tradição? A gente vai ter que ter os nossos próprios rebanhos e campos para sobreviver. Não vale mais a pena trabalhar para Deus. Noites sem dormir. A primeira coisa é ver o que Neemias está pensando em fazer. Você não tá conseguindo ver que eles odeiam a gente? Pra você é fácil, você não tem que morar lá fora que nem a gente. Trabalho duro e cansaço. Sem contar que é trabalho demais, a gente já chegou no limite. Pra que reconstruir essa muralha? Mas apesar de tudo isso, servir a Jeová do jeito certo nos deu verdadeira alegria. Para nós, estávamos só reconstruindo a muralha. Mas na verdade, Jeová estava reconstruindo a nossa fé. Eu nunca vou esquecer de como Jeová nos uniu para fazer a vontade dele. Ele nos ensinou a confiar nele. E ele nos fortaleceu. Vamos comer. E vamos beber. E também deu o que comer aos pobres. E não fiquem tristes, pois a alegria que vem de Jeová é a força de vocês. Lembre-se de mim com favor, ó meu Deus. Neemias era um homem corajoso. Ele podia muito bem ter ficado no luxuoso castelo de Suzã e ficar servindo a Jeová ali. Mas não. Quando foi preciso, ele não pensou duas vezes e fez a longa viagem até Jerusalém para ajudar seus irmãos. Mas não ia ser fácil. Primeiro, ele teria que pedir para o rei da Pérsia deixar ele ir. O que ajudou Neemias a ter coragem? Será que ele confiou nas suas próprias habilidades? Ou no fato de que o rei gostava dele? Vamos ver essa parte de novo. Como eu poderia não estar assim se a minha cidade está destruída? Neemias, como assim? Pode falar, o que você precisa? Orei imediatamente ao Deus dos céus. Se for da vontade do rei, e eu tiver achado favor diante do Senhor, me envie ajudar, onde os meus antepassados estão sepultados, para que eu a reconstrua. Tudo bem. Jeová estava do nosso lado. Neemias foi humilde e imediatamente orou a Jeová, a verdadeira fonte de coragem. Na verdade, ele orou vez após vez durante a reconstrução da muralha, e Jeová abençoou seus esforços. Então, aqui temos a primeira lição. Quando temos dificuldades, pode ser fácil ver que precisamos de Jeová. Mas quando as coisas estão indo bem, mostramos que dependemos de Jeová? Ou será que ficamos acomodados, talvez pensando, está tudo tranquilo na minha vida agora? É verdade que tem muita coisa para fazer no serviço de Jeová, mas eu estou servindo a Ele por muitos anos. Eu já fiz a minha parte.
agora é a vez de outros. Será que Jeová abençoa uma atitude assim? Na verdade, seria melhor orar a Jeová. Você pode pedir para Jeová te dar coragem e alegria para fazer mais no serviço dele. Você talvez fique surpreso com as oportunidades que Jeová vai te dar. Quando Neemias chegou em Jerusalém, será que ele ficou só dando ordens? Não. A Bíblia diz que ele trabalhou todos os dias junto com o povo, desde o raiar do dia até saírem as estrelas. Da mesma forma, quando buscamos primeiro os interesses dos outros, Jeová nos dá o poder necessário para fazer o que for preciso. O povo terminou a muralha em apenas 52 dias. Isso foi algo incrível, já que enfrentaram uma oposição após outra. Primeiro, os inimigos zombaram deles. Depois, esses mesmos inimigos ameaçaram atacar o povo. Tinham os samaritanos no norte, os amonitas no leste, os árabes no sul e os asdoditas no oeste. Jerusalém estava cercada de inimigos. Teria sido fácil eles se sentirem encurralados e ficarem com medo. O que Neemias fez? Bem, o que ele sempre fazia? Ele mesmo diz: oramos ao nosso Deus. Daí Neemias fortaleceu o povo, dizendo: não tenham medo deles. Lembrem-se de Jeová, que é grande e inspira temor. E o povo continuou a obra. Os inimigos viram que as suas ameaças não deram certo. Mas será que eles desistiram? Não. Eles tentaram outras formas de oposição. Na verdade, eles usaram 3 táticas para fazer Neemias desistir de continuar a obra. Percebeu quais foram elas? Vamos ver o vídeo de novo. Eles tentaram enganar Neemias. Fale o seguinte para Neemias: vamos nos reunir em um dos vilarejos do Vale de Ono. Se eu sair de Jerusalém, eles me matam. Eles espalharam mentiras. Gesem, vamos usar seu plano agora. Tobias, escreva o seguinte: ouviu-se dizer entre as nações, e Gesem confirma, que você e os judeus estão tramando uma rebelião. É por isso que estão reconstruindo a muralha. E usaram alguém que fingia servir a Jeová para enganar Neemias. Eles estão vindo te matar. Durante a noite. A gente precisa ir agora se esconder dentro do templo, Neemias. Semaías, você sabe que eu não posso fugir assim. Você não está entendendo. Não. Pensa um pouco em como o povo ia ficar. Neemias, essa é a única solução. Sem contar que eu não sou sacerdote. Eu não posso entrar no templo e se eu fizer isso eu mereço ser morto. Eu não vou fazer isso. Você é muito teimoso, Neemias. Entendi. Você está tentando ajudar Tobias e Sambalá, não é? Fala a verdade, seu hipócrita. Que Jeová julgue aqueles dois e todos vocês, falsos profetas, que ficam me ameaçando. Anani, vamos embora. Nenhuma das 3 tentativas deu certo. Então, lição número 2. Assim como Neemias, alguns podem tentar nos enganar, para nos fazer parar de servir a Jeová lealmente. Alguns talvez usem essa mesma tática. Pode ser que eles queiram nos convencer, dizendo que se servirmos a Jeová só um pouquinho menos, poderemos aproveitar o mundo ao mesmo tempo. Mas para nós, o reino de Deus vem em primeiro lugar. Então podemos ser como Neemias e não abrir mão do que acreditamos. Sabemos o que vai acontecer com esse mundo. Os inimigos também podem falar mentiras contra nós.
Em alguns países, somos acusados de ser uma ameaça para alguns governos. Em alguns casos, conseguimos provar que essas acusações eram falsas. Mas não importa qual seja o resultado, temos certeza de que Jeová vai garantir que a vontade dele seja feita. Também podemos sofrer oposição de pessoas que fingem servir a Jeová. No caso de Neemias, alguém que fingia servir a Jeová tentou fazer ele desobedecer à lei de Deus. No nosso caso, pessoas que já foram testemunhas de Jeová podem tentar nos fazer desobedecer a Jeová. Mas não damos atenção ao que os apóstatas dizem. Sabemos que a nossa vida depende de obedecermos a Jeová, não o contrário. Mas Neemias não caiu nas armadilhas dos inimigos. Por quê? Porque ele era muito inteligente? Não, foi porque ele confiava em Jeová, e Jeová ajudou ele a perceber o que os inimigos estavam tramando. Quando a muralha ficou pronta, Neemias ficou fora de Jerusalém por um tempo. Mas e quando ele voltou? Em vez de ver o povo inteiro servindo a Jeová, quase ninguém fazia a vontade dele. Pense em tudo que ele fez para ajudar o povo a confiar em Jeová. Como você acha que Neemias se sentiu? Será que ele desistiu e disse, quer saber? Agora chega, deixa outro ajudar esse povo. Vamos relembrar o que aconteceu. Como vocês puderam deixar o tempo ficar desse jeito? Pedaías, tira essas coisas daqui. Vocês esqueceram? No sábado, ninguém trabalha. Vão embora! Você não jurou que nunca ia se casar com alguém que não serve a Jeová? Então por que você ignorou a ordem de Jeová? E o seu próprio voto? E também, o neto de Eliasibe casou com uma estrangeira, a filha de Sambalá. Vocês sabem que nenhum de vocês pode casar com uma mulher das nações. Você pecou contra Jeová. Você não pode ser mais um sacerdote, nem morar em Jerusalém. Levou algum tempo, mas a adoração verdadeira foi restaurada. Neemias não desistiu. Ele perseverou até o fim. Por quê? Porque ele se concentrou na alegria que ele tinha. A alegria dele não vinha das coisas que ele tinha conseguido fazer, da segurança das muralhas, ou do que outros estavam fazendo. De onde vem a verdadeira alegria? O próprio Neemias disse, a alegria que vem de Jeová é a força de vocês. Então aqui temos a lição número 3. É verdade que temos desafios, mas podemos ser alegres porque somos amigos de Jeová. E a verdadeira alegria vem dele. Neemias era uma pessoa como eu e você. Ele não viu Jeová fazer milagres como aconteceu com Moisés e Josué. Mas o que ajudou ele? A oração, a fé e a confiança. Foram essas coisas que ajudaram ele. E fica claro que Jeová estava do lado de Neemias, guiando e abençoando os esforços dele. Temos essas mesmas ajudas hoje. Ore a Jeová, tenha fé nele e confie que ele vai abençoar os seus esforços. Jeová deu a Neemias coragem, força, sabedoria e perseverança para cumprir a designação dele. E Jeová vai fazer o mesmo por você.